Superior Tribunal de Justiça formou maioria ontem para validar a sentença da Itália que condenou Robinho à prisão pelo crime de estupro coletivo. E aí, essa definição previa o cumprimento imediato à pena por estupro. Por que ele não está cumprindo pena já, né? Agora às 10h03 da manhã do dia seguinte dessa definição? A gente vai conversar com a professora de Direito Internacional da Universidade Mackenzie. A gente já conversou com ela uma vez e foi sucesso, né, Megali? Porque ela é super didática. Sobre Daniel, né? Professora Ana Cláudia Cardia. A gente falou de Daniel Alves com ela. Exatamente. Professora está na ponta da linha conosco. Obrigada por nos atender mais uma vez, professora. Então, repetindo a pergunta. Por que é que o Robinho não está preso ainda? Perfeito. Bom dia primeiro, Carla, Luiz, espero que vocês estejam bem. Obrigada pela pergunta. O Robinho ainda não está preso porque o STJ ele deu o prazo de até 48 horas para que a Justiça Federal possa, então, fazer essa requisição, essa solicitação da prisão do Robinho. Apesar da decisão falar em prisão imediata, existe esse prazo de 48 horas, então, para que isso se consubstancie. Professora, tudo que aconteceu baseado no acordo entre Brasil e Itália de extradição, né? É tudo decorrente desse acordo. O Brasil tem esse acordo com vários outros países. O que aconteceu ontem abre uma jurisprudência para brasileiros que eventualmente sejam condenados por crimes na Lituânia, por exemplo, na China, na Rússia, ou seja, países em que há esse mesmo acordo com o Brasil? Perfeito. Todo tratado de cooperação jurídica internacional tem alguma especificidade. Então, como a gente está falando em tratados bilaterais, no caso Brasil e Itália, você usa aqui Brasil e Lituânia, né, existem algumas especificidades que devem ser consideradas. Claro que, em geral, considerando a regra geral de cooperação jurídica internacional, nesse caso, sim, podemos sim dizer que houve uma abertura de um precedente bastante relevante e que, sem dúvida alguma, vai tentar, de alguma forma, impedir a impunidade do caso de brasileiros natos que venham a cometer crime no exterior e depois fujam ao Brasil, usando, então, dessa prerrogativa da Constituição Federal de que brasileiros natos não podem ser extraditados. Então, os tratados de cooperação jurídica internacional em matéria penal relacionados a esses temas, né, que tenham essa percepção de que não, essas determinações, de que não é possível, então, que haja ali uma possibilidade de extradição, mas uma possibilidade de uma homologação de sentença, que foi o caso do Robinho, por exemplo, sem dúvida alguma a gente pode falar sim em um precedente bastante relevante. Então o Brasil meio que deixa de ser um refúgio para brasileiros. Eu morava na Austrália, cometi um crime grave, me pirulitei da Austrália, tô aqui no Brasil, aqui ninguém me pega. Não necessariamente, né? No caso de extradição, segue ainda a regra da Constituição Federal, né? Brasileiros natos não podem ser extraditados. Então, quanto à extradição, isso segue sendo regra. Contudo, no caso dessa possibilidade de execução da pena, é importante se perceber se há tratados de cooperação jurídica internacional que prevejam essa possibilidade e, mais do que isso, né? É importante que estejam previstos todos os requisitos ali cumpridos na sentença. Acho que isso é importante falar também, né? A sentença italiana, e o STJ decidiu isso, ela cumpriu todos os requisitos processuais relevantes para que a sentença pudesse ser homologada no Brasil. Então, se previstos todos estes requisitos, se presentes todos os requisitos, se presente essa possibilidade, né, de execução da pena em território nacional, sim, a gente tem sim uma possibilidade de impedir cada vez mais a impunidade de brasileiros que cometem crimes fora do Brasil. Estava lembrando de outros casos de destaque, ainda não tem, né, assim, a gente teve a situação do Cesare Battisti, mas que era italiano, né, e aí foi autorizada a extradição dele, estava vendo aqui em 2019, pelo então presidente Michel Temer. Professora, voltando para o caso do Robinho, a gente sabe que na Itália não há mais como recorrer, né? A decisão já está tomada, 9 anos e tanto de prisão por estupro. Aqui no Brasil, ontem o STJ admitiu que ele pode ficar preso no nosso país, cumprindo essa pena, mas ainda há recursos possíveis. Que recursos são esses, professora? Perfeito. Nesse caso, a própria defesa do Robinho trouxe a possibilidade de impetrar um habeas corpus para solicitar que ele não seja
preso enquanto os recursos estão correndo, né? Então, eles vão entrar, sim, com um recurso, provavelmente embargos de declaração, provavelmente recursos também ao Supremo Tribunal Federal, no caso, também seria embargos nesse sentido, para tentar discutir algum tipo de, como posso dizer, algum tipo de omissão por parte das autoridades judiciárias, no caso da decisão do STJ, mas nada que efetivamente mude completamente esse resultado. Eu, particularmente, e considerando que a decisão teve ali 9 votos favoráveis, né, e 2 contrários à homologação, eu particularmente vejo com bastante dificuldade uma possibilidade de alteração deste resultado. Olha que boa pergunta aqui do Júlio. Um italiano que cometa um crime no Brasil e volte para a Itália, ele pode cumprir e eventualmente ser julgado aqui no Brasil. O caso idêntico, só que espelhado. Uhum. Ele automaticamente pode cumprir pena na Itália também? Ou isso depende de uma decisão da justiça de lá? Perfeitamente, depende de uma decisão da justiça de lá. O procedimento de homologação de sentença estrangeira, que foi esse que aconteceu no caso do Robinho, ele acontece e deve acontecer em todos os países que quiserem executar uma sentença estrangeira. Então, se essa pessoa tivesse sido, esse italiano, né, no exemplo, tivesse sido condenado no Brasil, mas a justiça italiana fosse solicitada a eventualmente cumprir essa sentença, executar essa sentença, ela necessariamente precisaria ser também homologada. Então, além de serem observados os requisitos de reciprocidade, a questão de se há dupla tipicidade, ou seja, se o crime é crime nas duas jurisdições, se o processo seguiu ritos processuais ali do devido processo legal, ampla defesa, que são requisitos processuais bastante relevantes, né? Além disso, também seriam necessários ser observados requisitos da lei italiana para a homologação e, no caso de existência de tratado de cooperação jurídica internacional, ver o que aquele tratado dizia em relação a isso. Então, sim, haveria uma possibilidade, contanto que estivessem presentes esses requisitos numa ação de homologação na Itália, assim como no Brasil. E com relação à progressão de regime, professora, 9 anos de condenação, ele vai ficar quanto tempo na cadeia? Dá para fazer essa previsão? Perfeito. A minha especificidade não é direito penal. Porém, no caso de estupro, a gente percebe aqui que a progressão de regime, no caso de estupro no Brasil, ela se dá a partir do cumprimento de 2/5 da pena, né? Se o réu for primário, ou 3/5 se ele for reincidente. Então, nesse caso, considerando o caso do Robinho aqui no Brasil no cumprimento de pena, ele provavelmente teria uma progressão de regime após o cumprimento de 2/5 dessa pena. Então, considerando 9 anos, 2/5 de 9 anos. Fazer a conta aqui. 2/5 de 9 anos? O Megali é bom de matemática. Não, 4 anos, 3 anos e 8 meses. Provavelmente. Assim. Tá, pouco menos de 4 anos. Pouco menos de 4 anos. Uhum. Quer falar de Daniel Alves? Por favor. Lembra que a professora conversou com a gente. Professora, ontem nós tivemos aqui a surpresa, né? Acho que o mundo todo foi pego de surpresa com essa definição da justiça espanhola de que o Daniel Alves pode aguardar os recursos em liberdade mediante aquele pagamento de o equivalente a 5.500.000 reais, né, para a justiça espanhola. Queria te ouvir a esse respeito e se essa decisão pode ser revogada diante, né, da manifestação da defesa da vítima. Perfeito. É muito complicado falar sobre esse assunto, sobretudo porque no Brasil, por exemplo, o estupro é um crime hediondo e ele é inafiançável, né? Então, nós já temos aqui também uma diferença, né, entre Brasil e Espanha, nesse caso, em que a Espanha, ela permite essa possibilidade de um pagamento de fiança para que ele cumpra em liberdade, ele fique em liberdade durante esse período em que ainda há uma possibilidade de interposição de recurso contra a sentença. Em outras palavras, ele ainda não será completamente solto, ainda há uma esperança de que essa sentença não seja modificada, que esse prazo se mantenha e ele volte, então, para a prisão. Contudo, é realmente bastante questionável, uma percepção de que uma mulher pode ser estuprada por um preço de 1 milhão de euros, praticamente, por assim dizer. Essa sensação de impunidade e mais, né, de um certo perigo, não só à vítima, mas também um abalo a todas as mulheres que eventualmente são vítimas ou foram vítimas de estupro, ou mesmo podem se sentir inseguras em relação a isso, realmente essa possibilidade, ela traz uma problemática muito grande.
É possível que os advogados de defesa da vítima, então, né, que a mulher que sofreu esse estupro, possam, então, questionar isso judicialmente. Porém, se a lei espanhola traz essa previsão, dessa possibilidade, infelizmente é muito complicado que se haja uma reversão. Mas é possível, caso a lei preveja também uma possibilidade de recurso, sem dúvida alguma é possível. E o que a gente está vendo aqui é que o Daniel Alves não vai sair hoje da prisão, tá? Segundo esse jornal La Vanguardia, tá acompanhando bem de perto, tá fazendo uma grande cobertura sobre o caso do Daniel, e tá escrito aqui. Eu vou traduzir, tá? Então me perdoem. Não, por favor, porque eu tô lendo e tô... Havia um prazo até às 14 horas para realizar o pagamento da fiança de 1 milhão de euros no Tribunal de Seção 21 da Audiência, da Audiência Provincial de Barcelona. E este depósito não foi produzido, né? Isso não aconteceu. Se acontecer mais tarde, ou a partir de lunes, viernes, jueves é quinta. Ou a partir de quinta, mas hoje é quinta. Da próxima quinta, Sandro? Uma vez que o tribunal verifique, me ajuda aqui, Sandro. Jueves é quinta, não é quinta? Isso, a informação do La Vanguardia é que... Pera. Perdão. A informação do jornal era de que o pagamento teria que ser feito até hoje, às 14 horas, horário local, para que ele pudesse deixar a prisão ainda hoje. Como isso não aconteceu, o pagamento ainda pode ser feito hoje, mas aí ele só sairia amanhã. Pelo menos essa é a informação que foi dada inicialmente pelo tribunal. Então, não foi feito no prazo. Se ele pagar ainda hoje, em tese sairia amanhã, segundo pelo menos o que foi dito até aqui pela Justiça. Pode haver mudança, mas era até hoje e não foi feito ainda. Eita, será que alguém tá repensando em pagar ou não essa fiança? O pai do Robinho ouviu, o pai do Neymar ouviu meu comentário? Pode ser, hein? E ficou com vergonha. Vou passar uma lição nesse rapaz. De ser ele mesmo? Nesse agressor sexual, porque lá não é estupro, né? É agressão sexual. É isso aí. Professora Ana Cláudia Cardia, professora de Direito Internacional do Mackenzie, muitíssimo obrigada pela participação hoje. Bom trabalho para você ou para a senhora. É que tão jovem, né? Falar a senhora, mas enfim. Bom trabalho e até uma próxima, professora. Muitíssimo obrigada a vocês mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Um grande abraço. Outro.